Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que bom que você está junto conosco, conectado aqui no canal Parábolas de Fé. Sabe, você não clicou neste vídeo por acaso. Deus tem algo para falar a você, ao seu coração, à sua família. Por isso, acompanhe com atenção este vídeo e permita que a palavra de Deus, que é viva, transforme a sua família, o seu dia. As pequenas coisas aí do seu dia sejam transformadas pela palavra de Deus. Deus abençoe! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, deste dia 19 de novembro, sábado, hoje dia dos santos Roque, Afonso e João, presbíteros e mártires. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Esse Evangelho nos fala que, segundo a lei judaica, se um homem morria sem deixar filhos, o seu irmão era obrigado a se casar com a viúva para suscitar descendência ao falecido. Essa era uma lei judaica ali da época. Então, no Evangelho de hoje, a gente vê os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus são aqueles que negam a ressurreição. Então eles se usaram dessa lei judaica para questionar Jesus, para colocar Jesus à prova. Bom, se o Senhor está falando aí de ressurreição, como é que agora o Senhor explica isso? Quis colocar Jesus em apuros, mostrando que eles são certos, que não existe a ressurreição. Só que Jesus deixou muito claro que existe sim a ressurreição. E ele vai explicando ali aos
saduceus, porque Jesus diz: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Então Jesus fala da ressurreição dos mortos, de uma vida futura, aqueles que forem dignos. Como é importante, portanto, a gente viver a fidelidade aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por misericórdia de Deus, seremos um dia salvos, estaremos com Ele no céu, na eternidade. Porque Jesus deixa muito claro aqui que existe essa vida futura e a ressurreição dos mortos. E Ele explica, né? Claro, a gente não sabe exatamente como será no céu, mas Ele diz, né, como será no céu. Ele diz, olha, as pessoas já não poderão morrer, as pessoas não vão se dar em casamento, não se casam, nem elas se dão em casamento, serão iguais aos anjos, diz Jesus aqui no Evangelho, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E aí Jesus utiliza até Moisés para deixar muito claro, olha, que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça. Assim como os saduceus estavam utilizando Moisés, o próprio Jesus também falou de Moisés. E o que ele falou nessa passagem da sarça? Quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus não é Deus dos mortos, fala Jesus, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Portanto, aqui está, de uma maneira muito clara, a explicação de Jesus, que existe sim a ressurreição dos mortos. Então eu trouxe também aqui algumas coisas sobre a ressurreição que nos fala o Catecismo da Igreja Católica. Sabe aquele livrão amarelo? Né? Um livro é bacana você ter aí na sua casa, né? E aí você pesquisa ali por palavras-chave. Eu pesquisei ressurreição e no parágrafo 994 diz: Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. O que fala Jesus em João 11:25? Eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus mesmo quem no último dia há de ressuscitar os que nele tiverem crido, os que tiveram fé, que creram em Jesus. Por isso que é importante a nossa adesão a Jesus através da fé. Se a gente não dá esse passo da fé, de crer em Jesus, estamos nós mesmos não querendo a salvação, nos fechando à ação da misericórdia de Deus que quer nos salvar, que quer nos ressuscitar. E continua falando aqui o Catecismo, né, no parágrafo 994. E quem tiverem comido o seu corpo e bebido o seu sangue, participarão da ressurreição, ou seja, né, comungarmos o corpo do Senhor, recebermos Jesus eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade. Quero continuar aqui também falando, olha o que fala o parágrafo 995. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, através da fé, através do seu amor e de sua misericórdia, também nós ressuscitaremos. São Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A nossa fé seria em vão. Mas Cristo ressuscitou, e a esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Os apóstolos viveram este encontro com o Cristo ressuscitado. Então ressuscitaremos como Ele, com Ele e por Ele. E de que maneira os mortos ressuscitam? Fala aqui o parágrafo 997 do Catecismo. O que é ressuscitar? Na morte, o que é a morte? A morte é a separação da alma e do corpo. O corpo do homem cai na corrupção, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado.
E quem ressuscitará? Todos os homens que morreram. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação, para o inferno. É o que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. E de que maneira, né? Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, está em Lucas 24, 39. Ele, porém, não voltou à vida terrestre da mesma forma. Nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo que tem agora. Porém, esse corpo, ele vai ser transfigurado em um corpo de glória, em um corpo espiritual. No último dia, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos ter um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo transfigurado. É o que está falando aqui o Catecismo da Igreja Católica. E eu quero também deixar claro, porque algumas pessoas, né, falam assim, eu sou católico e também sou um pouco espírita. Olha, me desculpe, mas isso não existe, porque são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o espírita, ele acredita na reencarnação. Então a pessoa morre e ela volta para cá, para este mundo, ela reencarna e ela vive de novo, e o espírita fala que o espírito vai progredindo, vai melhorando. Nós católicos, apostólicos, romanos, não acreditamos nisso. Então você não pode ser, eu sou um pouco católico e um pouco espírita, porque o católico acredita na ressurreição da carne. E diz aqui na Bíblia diz sobre isso, Hebreus 9, 27, diz, quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres, né? E diz aqui em Hebreus, os homens morram uma só vez, não existe reencarnação depois da morte, existe a ressurreição. Portanto, pela morte a alma é separada do corpo, né? Resumindo, mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, glorificado, unindo novamente a nossa alma. E assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém. E aproveite e se inscreva no canal. Vai aparecer aqui na tela o logo do canal Parábolas de Fé. Basta você clicar no logo e se inscrever, ativando o sininho. Deixo também aqui no final do vídeo mais uma sugestão para você assistir um outro vídeo do canal. E aproveite e compartilhe este vídeo, se ele fez bem para você, se te ajudou, se te trouxe alegria, paz. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e quero que Deus te abençoe muito, hoje e sempre abençoe toda a sua família. Salve Maria Imaculada!